e o governo prepara o maior checkmate em cima da oposição e de toda a população brasileira. Isso aqui tá ganhando uma proporção que vocês não têm noção, cara. E vocês não fazem ideia do quanto isso vai nos prejudicar. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e vamos entender melhor essa história. Governo Lula prepara projeto para obrigar as plataformas a derrubarem conteúdos de usuários nas redes sociais. Essa matéria foi feita pelo Conexão Política e as informações são do Gazeta do Povo. Pessoal, o debate volta à mesa. O governo já tentou fazer isso através do Congresso e o Senado e não conseguiu. Então ele recorreu ao STF para tentar controlar a opinião pública através da censura prévia. Como eu já trouxe aqui no canal e vocês já viram, a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, falando que enquanto a internet não tiver um controle, segundo eles vão estar sempre prejudicados nas disputas eleitorais, né? E a gente já sabe muito bem o porquê. O mais engraçado que eu vejo nisso aqui tudo é por que o Janones não já foi cassado e perdeu ali o seu cargo e provavelmente por que ele deveria, né? Por que ele não tá preso depois de tanta mentira que ele inventou durante as eleições de 2022, o pleito eleitoral presidencial, e durante todo o seu mandato, porque esse cara é um dos caras mais mentirosos que eu já vi em toda a minha vida. Mas vamos entender aqui o que a matéria traz e a gente fala sobre isso. O governo Lula está elaborando um projeto de lei que exigirá que as redes sociais removam conteúdos de usuários que violem normas existentes. As informações são da Gazeta do Povo. Beleza, até aí ok. A medida em fase de discussão entre diversos ministérios e órgãos surge após a crise envolvendo o Pix e a decisão da Meta de reduzir filtros de controles e regras de checagem. Pronto. Primeiro ponto, vamos lá. Eles estão falando sobre a repercussão do vídeo do Nicolas, onde o Nicolas não fez nenhuma fake news, inclusive você tem vários esquerdistas admitindo que ele não fez nenhuma fake news, assim como os malabaristas políticos e argumentativos da mídia nojenta de esquerda, que também admitiram, tanto na Globo News quanto na CNN, o Metrópolis, entre outros, que o Nicolas Ferreira não fez nenhuma fake news. Ainda assim, o governo está bastante ressentido com isso, com a repercussão que isso gerou. Segundo ponto, a decisão da Meta de reduzir filtros de controle e regras de checagem. Pessoal, a Meta deu essa declaração e disse que ia implantar isso nos Estados Unidos, somente nos Estados Unidos por enquanto, para avaliar a viabilidade disso e a funcionalidade, comparando ao sistema hoje adotado pelo X, que o X continua obedecendo às regras e às leis do Brasil. Inclusive, recentemente, há 3 dias atrás, nós tivemos aí a derrubada dos perfis no Brasil da revista Timeline, do Luiz Lacombe, o Max Cardoso e o Alan dos Santos, cumprindo ali decisões do STF, mesmo sem dizer o porquê ou dar acesso a nada sobre nada, a nenhuma informação de nada. Só mandaram que fosse suspenso e a plataforma obedeceu às leis. Pronto, vamos lá. A proposta alega que o intuito é combater a disseminação do que o governo considera desinformação. Então, peraí. A proposta alega que o intuito é combater a disseminação do que o governo considera desinformação. Então, para trocar em palavras fáceis, o governo está dizendo que o governo deve decidir o que é desinformação e o que é informação. Ou seja, levando em consideração a atual moral e o atual comportamento deste governo, nós já sabemos que tudo aquilo que destoa, que diverge com as falas e as falácias e tudo mais desse governo serão considerados desinformação. Ou seja, a partir do momento que, se isso for aprovado, Deus queira que não, a partir do momento que isso for aprovado, inicia-se um período mais macabro ainda na política brasileira e na vida do brasileiro. Vamos lá.
O texto está sendo discutido para ser encaminhado ao Congresso após o retorno das atividades legislativas na próxima semana, que é essa agora que vai entrar. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou a criação de um grupo de trabalho, um GT, para tratar do tema, que inclui órgãos como a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e a Controladoria Geral da União, a CGU, além da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, e o Ministério da Justiça, e entre outros. Lembrando que o ministro da Justiça é o amigo do Lula. A SECOM tinha a SECOM de Paulo Pimenta e tinha a SECOM da Janja, com a equipe dela que trabalhava em prol do governo. Ou seja, você tá enrolado, cara. Pronto, vamos lá. Costa afirmou que o governo pretende agir rapidamente com o projeto sendo finalizado logo após a reabertura do Legislativo. A medida foi motivada principalmente pela crise envolvendo o monitoramento do Pix. Caso o governo não envie um projeto exclusivo, existe a possibilidade de incluir essas medidas em propostas já em tramitação, como a do deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, que propõe a proibição do anonimato nas redes sociais. Eu também acho que não tem que haver anonimato nas redes sociais. Pronto, vamos lá. Segundo a sua proposta, plataformas digitais teriam que conhecer a identidade real de seus usuários, embora essa informação fosse mantida em sigilo, salvo por ordem judicial. Ok, tá mais do que certo, para as pessoas não cometerem crimes e se esconder, e isso faz sentido. A proposta ainda inclui exigências para as plataformas como a responsabilidade pela análise de riscos sistêmicos e a criação de uma entidade de autorregulação para revisar as decisões de moderação de conteúdo. Isso eu sou contra, porque é muito simples. Quando você cria um grupo, uma entidade de autorregulação para revisar as decisões de moderação de conteúdo, automaticamente você restringe todo o conteúdo à opinião dessa equipe. É o que acontecia antes no X, o que acontece hoje no Grupo Meta, que tem a equipe ali que faz a filtragem desse conteúdo. Ou seja, um exemplo, seriam como os juízes. Você tem que ter uma posição como um juiz que seja apartidária, uma posição extremamente neutra, certo? Mas se nós fizermos uma comparação chula com o STF de hoje, comparando ali a neutralidade dos ministros, isso não existe. Inclusive o Flávio Dino, quando tomou a posse, bateu no peito falando aos quatro ventos que era o primeiro ministro do STF declaradamente comunista. E isso não pode, isso já é contra o regimento interno. Então, você imagina, você reduzir todas as opiniões do público, toda a opinião do povo brasileiro a um grupo de pessoas que pode ou não conter um viés político ou ideológico para decidir se o que você fala pode ser propagado ou não. Se isso não é censura, eu não sei qual é o nome que se dá a isso aqui. Pronto. Além disso, o projeto prevê penalidades para empresas que não cumpram as novas regras, com multas graduais dependendo do porte da empresa, podendo chegar a 50 milhões por infração. A fiscalização ficaria a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Pessoal, isso aqui é seríssimo. O governo quer a qualquer custo controlar as suas opiniões e falas. Um motivo, se você pode ser de esquerda ou de direita, mas o que me traz e o que me chama mais atenção na direita, e o que me faz, um dos motivos que me faz seguir esse espectro político, é simplesmente que a direita defende até o seu direito, até o direito do esquerdista, por exemplo, de falar merda na internet. Por exemplo, o André Janones. A direita defende que o André Janones tenha o direito de falar o que ele quiser. Se ele inventa mentiras, se ele inventa casos e fatos para propagar na internet, que ele seja responsabilizado criminalmente por isso. Nós já temos leis o suficiente, nós não precisamos de mais regulamentação, principalmente na internet, que é aquilo que já tomou o poder das mãos das empresas de radiocomunicação, de televisão, e entregou esse poder de comunicação na mão do povo. Hoje qualquer um pode pegar um telefone, gravar um vídeo e pôr na internet, e isso vai ser visto por milhares ou talvez milhões de pessoas. Então, não tem que existir, na minha opinião, esse tipo de regulamentação. Automaticamente, eu, como dou minhas opiniões aqui no meu canal,
estarei sujeito a um grupo de pessoas, ou uma entidade, ou um algoritmo alterado, talvez ou não, ideologicamente ou politicamente, para decidir se o que eu falo aqui condiz ou não com o que pode ser dito. Ou seja, provavelmente o governo que está em exercício vai silenciar. Isso é um fato, né, cara? É quase que notório. Isso é fácil de enxergar. O governo simplesmente vai controlar as pessoas que pensam o contrário. As pessoas que falam contra o governo. E o nome disso é censura, cara. Infelizmente, não há outro nome. Não tem como nomear de outra forma. Isso é o cerceamento da liberdade de expressão, mesmo que em ambiente virtual. Então, o que o Conexão Política nos traz aqui no dia de hoje é um alerta do que está sendo colocado, tendo em vista que haverão eleições do presidente da Câmara e do presidente do Senado, e essa pauta pode sim avançar, levando em consideração que, no caso, na Câmara dos Deputados, o Alcolumbre está praticamente sentado na cadeira já. E ele é um cara que tem fortes ligações com o governo atual, e o governo anterior está tentando algumas negociações para ter cadeiras ali à mesa, para não, segundo eles mesmos, não serem um partido ou uma oposição fantasma que não consegue nada. Isso foi só para vocês ficarem espertos do que está acontecendo, porque esse pessoal não está para brincadeira. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!